Boa noite. Eu peço para você ligar o celular, por quiser. Vocês desculpa o pequeno atraso, né, porque a fila está enorme lá embaixo, muita gente não conseguiu chegar ainda. Mas vamos começar. Bom, durante 20 anos a gente teve um grupo de pensadores, fortes pensadores que nos acompanharam em vários tipos de conferência, mas de 10 anos para cá a gente resolveu renovar o plantel. A gente trouxe alguns dos bons pensadores, jovens pensadores. Se a gente é coerente com aquilo que a gente está dizendo, ou seja, estamos num momento de mutação, é importante recorrer aos mais jovens, porque acho que eles estão percebendo o pior que está acontecendo no mundo hoje. E parte desse grupo é o nosso queridíssimo conferencista de hoje, vocês já conhecem, né, de outras conferências do Pedro, e que tem dado a contribuição inestimável para os nossos ciclos. Né? O Pedro, ele trabalha de maneira muito consistente, tem já 2 livros publicados que a gente todos deviam ler, né? Quer dizer, um sobre o romantismo alemão, isso, e o outro que se chama A Palavra Modernista. Mas ele está preparando um livro que eu acho que vai ser um sucesso, que chama Tropicália. Né? Bom, a gente agradece mais uma vez essa presença inestimável do nosso aluno e passa ele a palavra. Muito obrigado, Pedro. Bom, boa noite, gente. Começar agradecendo mais uma vez ao Adalto pelo convite para participar do ciclo, e depois dessa introdução que ele fez, queria agradecer, no caso, permanecer dizendo que somos jovens e fazemos o que eu estou vendo a hora que isso vai parar. Eu vou entristecer na hora que não tiver mais esse comentário. Vai ser só assim, estamos aí. Mas foi e continua sendo uma honra participar desses ciclos com a curadoria do Adalto, e nesse ano com esse feitio muito particular, que certamente já foi reiterado aqui algumas vezes, um feitio de resistência diante de condições muito adversas em relação ao ciclo, e se tratando de um ciclo sobre as dissonâncias do progresso, nesse ano, e que entretanto já tem 30 anos de história, e que depois desses 30 anos não é reconhecido por esferas institucionais e governamentais como um evento cultural relevante o suficiente para receber algum tipo de apoio, ou pelo menos procurar apoio, é um sinal de que realmente tem muitas dissonâncias nesse progresso, porque se depois de 30 anos algo assim acontece, no nosso microcosmo, digamos assim, é um reflexo de que o progresso pode muito facilmente se transformar no seu oposto, numa espécie de regresso, quando a gente vê cá estamos. Então acho que tem alguma relação entre o próprio tema do ciclo esse ano, dissonâncias do progresso, e os acontecimentos políticos e institucionais, os reflexos dele sobre o ciclo desse ano. Então, queria começar marcando isso, e a gente conversou algumas vezes, no início desse ano, e ainda bem que, mesmo com essas condições adversas, o Adalto resistiu e manteve o ciclo, porque acho que
enquanto a gente puder ter mínimos espaços para respirar, isso vale muito, né? E acho que esse é um espaço assim, né? Pelo menos para mim, acredito que seja para vocês também. O fato de que nós, acho que podemos começar uma conversa hoje sobre o progresso, falando das suas dissonâncias, e que esse tema mesmo proposto tenha tanta pertinência, né, já é em si mesmo signo de uma mutação. Né? Já é em si mesmo signo de uma mutação porque décadas atrás, ou pelo menos com certeza séculos atrás, o progresso era tido e considerado como algo livre de qualquer dissonância. Ou seja, a confiança no progresso, a convicção no progresso, não apenas no progresso técnico, não apenas no progresso tecnológico, mas no progresso da própria humanidade, o progresso moral, ético, espiritual da humanidade, era uma convicção profundamente arraigada. Os filósofos modernos do século XIX, do começo do século XIX, por exemplo, Hegel provavelmente o mais importante deles, o progresso não tem dissonâncias, ele pode até funcionar dialeticamente, mas ele não tem dissonâncias propriamente. Portanto, eu acho que a própria ideia de que existem dissonâncias no progresso já e a sua reverberação contemporaneamente já é um signo de uma mutação histórica decisiva da época moderna para a nossa contemporaneidade. O progresso, tal como concebido nos séculos XVIII e XIX, era uma marcha resoluta da humanidade para um futuro melhor, através da razão e da ciência, quase que sem qualquer dúvida, nós avançaríamos para frente, para o melhor. Parece que hoje a gente nem sabe exatamente o que significa avançar, o que está na frente, o que está atrás. Ou seja, contemporaneamente, essa convicção no Congresso, o ato falho agora, e como sair. Parece quase que foi de propósito, né? Mas eu juro que não foi. Contemporaneamente, a nossa convicção do progresso foi profundamente abalada. E alguns filósofos do século XX foram extremamente argutos na percepção desse abalo da convicção moderna no progresso. Antes de falar deles, uma pequena anedota de uma delas, que é a Hannah Arendt. Parece que a Hannah Arendt, quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi procurar emprego em um determinado momento numa editora, e ela estava tendo uma conversa com o dono da editora, e ele estava lá conversando, vendo se consegue emprego mesmo para trabalhar, e aí no meio da conversa ela sentiu vontade de ir ao banheiro e saiu para ir ao banheiro. Aí foi ao banheiro, mas ela conta que do banheiro ela podia ouvir o que os caras que poderiam ou não contratá-la estavam conversando, e ela disse que entreouviu o seguinte comentário: mas ela não acredita em nada, nem em progresso. E acho que essa história, ela dá um pouco conta dessa defasagem ali no meio do século XX entre uma percepção filosófica já das dissonâncias do progresso, de um lado, e de outro lado, uma certa opinião comum, ainda convicta do progresso, para a qual a dúvida do progresso era uma dúvida até sobre o progresso. Ela não acredita nem em progresso, ela não acreditasse em nada. Além disso, eu acho muito significativo que seja não acredita, porque isso já um pouco aponta para a ideia de que, embora o progresso se sustente supostamente sobre a razão, já ali se tratava de uma espécie de fé, crença no progresso, não partilhada pela própria Hannah Arendt. Evidentemente, as condições biográficas de uma judia alemã na primeira metade do século XX certamente contaram para que ela não partilhasse de uma tal crença no progresso. Ela não foi
apenas uma testemunha dos horrores da história europeia do século XX, mas uma vítima desses horrores, mesmo tendo conseguido, ao contrário do seu grande amigo Walter Benjamin, escapar. Walter Benjamin se suicida tentando escapar da situação europeia e para os Estados Unidos. A Europa coberta não pelas promessas iluministas do século XIX, mas a Europa coberta por campos de concentração, parecia desmentir de uma maneira muito forte que o progresso não tivesse dissonâncias. Então, o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui muito brevemente é um enredo, de alguma maneira isso, é um enredo de nascimento e morte da ideia de progresso. Eu tinha dado como título dessa conferência o fim do progresso. Tinha dado, não dei este título, mas e esse título tinha, na verdade, uma tentativa de apontar para a ambivalência, para a ambiguidade da palavra fim. Ao falar do fim do progresso, eu queria me referir, na verdade, ao mesmo tempo à finalidade do progresso e ao término da ideia de progresso. E, de certa maneira, esse enredo que eu vou tentar contar é um enredo que vai desde o nascimento da ideia de progresso com um fim, com uma finalidade, com um objetivo, com um propósito, até o que me parece ser o cenário contemporâneo, que é de um movimento supostamente progressivo, mas destituído de qualquer propósito ou finalidade mais consistente como os ideais iluministas sustentavam. E nesse sentido, talvez mais preciso do que falar do fim do progresso, fosse falar do fim do progresso, do término daquela época na qual uma certa finalidade futura ainda sustentava o ideal de progresso. Seja essa finalidade futura o comunismo, o estado da liberdade, um estado cosmopolita. Então, eu vou tentar, primeiramente, falar desse contexto do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, do nascimento das filosofias modernas da história do progresso com fim, com finalidade, como que a humanidade foi entendida ali universalmente na esteira de um progresso, de uma evolução até uma direção futura, seria século XIX, a desilusão e o desmentido, digamos assim, em relação a essa ideia de progresso durante o século XX, o modo pelo qual as duas guerras mundiais, alguns séculos atrás a gente falou da Primeira Guerra Mundial como um marco disso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, os campos de concentração, como um desmentido dessa ideia de progresso no coração da Europa, na medida em que justamente aqueles dois pilares do progresso, a razão e a técnica, foram empregados não para uma construção civilizatória, mas para alguns dos eventos de barbárie mais cruciais da nossa história. E, finalmente, numa terceira etapa, na qual eu vou me valer de filósofos ainda do século XX, mas que acho que diz respeito em grande medida à nossa situação no século XXI, depois do nascimento do progresso, a desilusão com o progresso, o que seria essa espécie de fim do progresso, ou seja, a ideia de que nós nos mantemos na sanha de movimento, tal como o progresso exigia, mas esse movimento já não tem perspectiva final, já não tem propósito ou destino final algum. Ele gira, mas ele não sai do lugar. Então, isso é um pouco o enredo básico do que eu vou tentar agora, mais detidamente, falar para vocês. Que esse enredo comece no século XVIII já é em si mesmo significativo,
Ao contrário do hábito comum que nós temos, especialmente na filosofia, que é começar sempre com os gregos, com Platão ou com Aristóteles, uma história da ideia de progresso não precisa recuar tanto assim na história. Os gregos desconheciam a ideia de progresso. E mesmo no cristianismo, onde um tempo já linear se institui, a ideia de progresso, no sentido de uma melhoria evolutiva do desenvolvimento da humanidade, também não existe. Não necessariamente, conforme o nosso amigo Marcelo Jasmin, semanas atrás comentou comigo, não necessariamente porque todos esses momentos confiassem numa concepção cíclica de tempo. Marcelo falou assim, porque vocês filósofos, ele tinha razão, vocês filósofos ficam discutindo as ideias, aí fica parecendo que não tinha nenhuma concepção de tempo mais linear na Grécia, não é bem assim não, ele tem razão. Mas o que interessa aqui é que seja por uma concepção de um tempo cíclico, seja por uma experiência do tempo na qual a acumulação, seja de conhecimento, seja de sabedoria, não fornece uma melhoria progressiva da humanidade, até a época moderna, na verdade mais radicalmente, até a modernidade do século XVII do século XVIII, não há ideia de progresso. Não há ideia de progresso em Platão, nem em Aristóteles, nem em Santo Agostinho, nem em São Tomás, nem em Descartes. Embora certas vagas ideias de melhoria pudessem existir, o conceito de progresso propriamente não existia. Eu estou chamando a atenção para isso porque o modo pelo qual nós naturalizamos e acolhemos a ideia de progresso atualmente é tão arraigado que pode parecer que ela é uma ideia que tem milênios, como outras. Não é o caso. Do ponto de vista da constituição da própria cultura ocidental, o progresso é uma ideia recente. Numa cultura de 2.500 anos, o progresso tem uns 300. E, entretanto, a força dele como maneira de compreender a realidade não tem como ser superestimada. E por isso mesmo a sua dimensão também ideológica precisa ser denunciada e criticada para que nós percebamos as suas dissonâncias. O que parece ter ocorrido na época moderna, especialmente a partir do século XVIII, que tornou possível uma concepção de progresso, foi um elogio da mudança. Que certamente nós não encontraríamos em Platão, por exemplo. Para quem o imutável, o eterno, o fixo, o estável é o que realmente interessa, é o que é a verdade, é o que é o ser. Portanto, há um elogio da mudança e o progresso é entendido, portanto, como o caminho através do qual as mudanças aconteceriam, mas é bom que se diga, para que nós alcançássemos um estágio, um momento no qual poderíamos finalmente parar de mudar. Os ideais de futuro prometidos pelo progresso durante o século XVIII e o século XIX, de modo geral, têm isso em comum. Nós mudamos para chegar até ele porque temos problemas, contradições, desigualdades. Chegando até ele, paramos de mudar porque não há mais o que mudar, porque chegamos no melhor dos mundos possíveis. Ganhe ele o nome que for. Ou seja, a história entendida como progresso é eminentemente teleológica. O progresso é teleológico, quer dizer, ele tem um telos, ou seja, ele tem um fim no duplo sentido da palavra. Ele tem uma finalidade e ele tem um término previsto, mesmo que não se saiba exatamente quando. Ele tem um objetivo, o progresso, e uma vez alcançado esse objetivo, ele terá acabado e, portanto, também as mudanças e transformações teriam acabado. Tudo ganharia sentido, tudo que se passa ganharia sentido porque se dirige a um fim. Porque tem uma finalidade, um objetivo, e lá, chegando lá, todas as partes fragmentadas se reuniriam
Partes fragmentadas podem ser classes divididas, para ficar no vocabulário de Marx, mas não única e exclusivamente. Interessa que o progresso está destinado a, no futuro, realizar a totalidade daquilo a que a história está arrumando para. Isso ganha diversos nomes, como eu cheguei a mencionar. No caso da filosofia de Kant, por exemplo, no Iluminismo, ainda no século XVIII, essa finalidade do progresso tem um aspecto, sobretudo, moral. É o que o Kant chamava de estado cosmopolita. A ideia do Kant é que esse fim do progresso significaria também a superação dos estados nacionais em nome de um estado cosmopolita ou universal. O Kant intuía, e acho que isso é de enorme atualidade, mesmo que soe utópico em alguma medida, que qualquer perspectiva de solução dos problemas humanos não conseguiria vir enquanto nós não pensássemos universalmente esses problemas, enquanto nós pensássemos apenas nacionalmente esses problemas. A tantas vezes evocada crise dos refugiados, dramática na Europa nesse momento, parece dar alguma razão a Kant. Os problemas sendo resolvidos em umas partes e não em outras do mundo, talvez nos mantenham, então, no ciclo de problemas sem sair dele. Bom, para Kant, portanto, a finalidade do progresso era a realização moral do homem num estado cosmopolita. Para Hegel, logo depois dele, no início do século XIX, essa finalidade do progresso era a realização espiritual do homem no que ele chamava de estado da liberdade. E a versão mais conhecida, provavelmente nossa, logo depois de Hegel, que é a de Karl Marx, para quem a finalidade do progresso era o comunismo. Em todas essas ideias, permanece idêntico que tudo aquilo que é conflito, tudo aquilo que é contradição, tudo aquilo que é desigualdade, acabará. Percebam, não é à toa que a conjugação do verbo é no futuro. Acabará. Amanhã, parece que a gente teve que ir adiando, depois de amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente. Mas há uma espécie de promessa, para voltar ao vocabulário que tem um eco religioso, como crença. A crença no progresso se alimenta da promessa futura que ele nos dá, de que as mudanças que ele exige poderão terminar, porque elas só existem, essas mudanças, para resolver problemas e contradições que serão resolvidos ou sintetizados. Digamos que, para fazer uma brincadeira com o Adalto, eu estou descrevendo o velho espírito utópico. A gente falou ciclos atrás do novo espírito utópico. Esse é o velho espírito utópico. Essa é uma descrição, de alguma maneira, desse espírito utópico tão forte no século XIX. O Kant, por exemplo, escreve assim: a razão não atua de modo instintivo, precisa de tentativas, exercício, aprendizagem, para avançar de forma gradual de um estágio do conhecimento para outro. Pelo que cada homem teria de viver um tempo longo para aprender. Ou, se a natureza estabeleceu apenas um breve prazo à sua vida, como de fato aconteceu, ela necessita de uma série de gerações, das quais uma transmite a outra os seus conhecimentos, para que finalmente o seu germe alcance o estágio de desenvolvimento adequado. E esse momento, pelo menos na ideia do homem, será a meta do seu esforço. A história nos permite esperar que, se considerada em conjunto, poderemos descobrir nela um curso regular e que o que se apresenta confuso aos nossos olhos se poderá então conhecer na totalidade como um desenvolvimento incessante. Isso é o progresso. O que o Kant está dizendo é: a razão progride, mas progride tão lentamente que o tempo individual da vida de cada um de nós não necessariamente permite perceber esse progresso.
Mas de uma perspectiva de longo prazo da humanidade como um todo, seria possível perceber esse progresso, incessante desenvolvimento, eu chamo a atenção para isso, da humanidade. A humanidade se desenvolveria assim. Ou seja, pouco a pouco, os seus antagonismos, como Kant os chama ainda no século XVIII, ou os seus conflitos, como Hegel chamará no século XIX, se resolveriam no futuro, né? No futuro da história. A dialética, portanto, acolhe contradições e conflitos, mas só para solucioná-los depois, né? A história está destinada, em última instância, pelo progresso, a acabar consigo própria. E isso no melhor dos sentidos possíveis, imaginam esses autores, como Kant, Hegel ou Marx. Por quê? A história está destinada a acabar consigo mesma, porque a história aqui está entendida como série de transformações. Série de transformações que só existe porque há problemas a serem resolvidos. Portanto, a história acabará quando os problemas estiverem resolvidos. Ou seja, esse fim da história, ao contrário do que soam os nossos ouvidos contemporâneos depois de uma mutação nesse sentimento, esse fim da história não é apocalíptico, ele é apoteótico. O comunismo, em alguma medida, se acaba com a história, acaba porque com ele começa a verdadeira história, livre que estaríamos de contradições. Hegel escreve assim: é assim que se efetiva a progressão. No decurso da história, o momento de conservação de um povo é essencial, mas existe outro momento, em que a ordem existente é destruída, porque esgotou suas possibilidades. O progresso está ligado à destruição e à dissolução da forma precedente do real, a qual já se realizou. É o momento em que se produzem os grandes conflitos, as revoluções, por exemplo, né? O progresso exige a destruição do que foi em nome daquilo que virá, orientado por uma finalidade. Que isso seja apoteótico, as próprias palavras do Hegel testemunham. Ele diz assim: o espírito nunca está em repouso, está sempre tomado por um movimento para frente. O espírito, que se forma lentamente em direção à sua nova figura, vai desmanchando, tijolo por tijolo, o edifício do mundo anterior. Esse desmoronamento é interrompido pelo sol nascente, que revela num clarão a imagem do mundo novo. Essa imagem do mundo novo, como eu dizia, seja o Estado cosmopolita, seja o Estado da liberdade, seja o comunismo, era o fim, como finalidade e como término do progresso, tal como ele foi concebido pelas filosofias no século XIX. E, entretanto, todavia, contudo, podem botar quantas adversativas vocês quiserem aqui, essas promessas iluministas e pós-iluministas do século XVIII e do século XIX não encontram eco quando nós lemos a maior parte dos filósofos do século XX e encontram menos eco ainda quando nós analisamos a história mesmo do século XX. O sentimento de muitos filósofos do século XX, Walter Benjamin, Adorno, Hannah Arendt, Heidegger, Foucault, filósofos muito diferentes entre si, é de enorme desconfiança e desilusão com a ideia de progresso tal como constituída 150 anos, 100 anos antes. Talvez eles tenham sido antecipados por um ou outro aqui e ali, no final do século XIX, no iníciozinho do século XX, Nietzsche, Freud, que pareciam identificar, entre outros, já que esse progresso não era apenas idealizado, mas era também uma ideologia. Que esse progresso era, ao mesmo tempo, uma ilusão idealizada e que servia ideologicamente para escamotear as suas consequências terríveis. Eu
antes de vir para cá, amanhã eu vou falar lá em Belo Horizonte. E aí me passaram uma mensagem, o pessoal da assessoria, dizendo que alguém lá queria fazer uma entrevista rápida sobre o que eu ia falar, o fim do progresso, e aí dizia assim, e as bolhas sociais advindas do fim do progresso. E o que eu entendi era a ideia de que eles estavam imaginando é que, com o fim do progresso, bolhas sociais terríveis se formaram. E eu estou louco para poder amanhã dizer para eles que não é pelo fim do progresso, é o progresso mesmo. Porque esse que é o problema. É o progresso mesmo que institui as bolhas sociais horríveis das quais eles estão falando. Ou seja, o progresso não é apenas aquilo que a ideologia do progresso supõe e que nos é muito conhecido. Uma série de técnicas e possibilidades que poderiam eventualmente tornar a vida mais confortável, melhor, mais fácil, mais interessante. O progresso não é só isso. O progresso, dialeticamente considerado, também tem uma face tenebrosa e foi para ela que diversos pensadores do século XX chamaram a atenção. A tal ponto que o Theodor Adorno escreveu assim, e presta atenção não só no conteúdo, mas na diferença de tom em relação às passagens de Kant ou Hegel. Por que a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de barbárie? Essa é uma das perguntas iniciais do livro dele, Dialética do Esclarecimento. E ele diz ainda, não alimentamos dúvida que a liberdade na sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor. Contudo, o próprio conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas, as instituições com as quais está entrelaçado, contém o germe para a regressão que hoje tem lugar. O progresso converte-se em regressão. Ou seja, se o progresso por tanto tempo foi considerado uma espécie de símbolo do processo civilizatório, e a barbárie seria, portanto, seu oposto, talvez se tratasse de considerar que ela não é tanto o seu oposto, mas o seu avesso. De que o progresso, tal como nós o conhecemos, gera, de certo modo, barbárie, simultaneamente à civilização. Como dizia o Walter Benjamin, nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento de barbárie. Parecia, portanto, acreditar em inúmeros filósofos do século XX que as promessas iluministas de progresso tinham perdido seu viço. Eu sempre me lembro de uma cena, não sei se eu já contei isso alguma vez aqui no círculo, me repetindo, mas eu me lembro sempre de uma cena de um filme do Woody Allen, acho que é Hannah e suas irmãs, em que uma delas está em casa assistindo um documentário sobre o nazismo. E aí o marido chega, assim, ela está vendo televisão, e aí o marido olha para aquilo, e aí o marido diz assim, nossa, é impressionante que isso tenha acontecido, não dá nem para acreditar. E aí a mulher responde, sendo homem como é, o que me espanta é que não tenha acontecido mais vezes. Que é um comentário que de alguma maneira deixa ecoar algumas ideias do Freud, quando Freud, com a sua crueza psicanalítica, comenta algo mais ou menos assim, né? Que quando tem a Primeira Guerra Mundial, e aqueles tão confiantes no progresso iluminista ficam completamente espantados que aquilo pudesse ocorrer, e o Freud, pelo contrário, diz o que me espanta é que em algum momento tenhamos acreditado que isso pudesse deixar de ocorrer. Difícil, mas importante ouvir isso. Os acontecimentos que teriam levado a isso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, os campos de concentração, não são necessariamente os acontecimentos mais cruéis ou com a maior quantidade de mortos que a humanidade conhece.
E talvez fosse, inclusive, inútil entrar nessa disputa de mau gosto, inclusive, né? Macabra, exatamente. Né? O que interessa destacar é menos isso, mesmo que isso esteja ali, a crueldade, a quantidade de mortos, mas que essa crueldade, essa quantidade de mortos, que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais e tantas outras coisas, e os campos de concentração como um signo disso, tenham se tornado possíveis graças ao uso dos dois instrumentos fundamentais que as promessas de progresso do iluminismo afirmavam ser os seus instrumentos: a razão e a técnica, a razão e a ciência. É isso que interessa destacar, no sentido de que é isso que representa uma falência, uma desilusão, um desmentido da ideia de progresso, porque ideologicamente, por mais que isso seja terrível, enquanto a barbárie corria solta fora do coração da Europa autoproclamada civilizada, essa barbárie podia ser explicada da perspectiva do progresso, afirmando que ela estava em curso em povos, lugares, culturas que ainda não tinham progredido como a cultura europeia. Como algo mais ou menos assim. Isso está acontecendo em outros lugares porque eles não passaram pelo iluminismo. Se tivessem passado pelo iluminismo, não estaria acontecendo essa barbárie. Quando a barbárie acontece no coração do iluminismo europeu, não é mais possível argumentar isso. Em outras palavras, do ponto de vista da estrutura ideológica, a defesa conceitual e política do progresso podia permanecer supostamente intacta, enquanto a barbárie não ocorria no coração mesmo da sociedade que teria defendido e abraçado esse ideal de progresso. E, no entanto, como observou George Steiner, um ensaísta que eu acho excepcional e subestimado, o que aconteceu, que tornou incontornável uma mutação, é que os gritos de horror podiam ser ouvidos das bibliotecas. Que os campos de concentração estavam ali, no coração mesmo da Europa, como eu disse, autoproclamada como civilizada. A partir daí, dessa experiência dos regimes totalitários, das guerras mundiais, dos campos de concentração, hoje talvez nós pudéssemos acrescentar também do consumo exacerbado dos recursos naturais, que ele obedece a um certo tipo de razão técnica, mesmo que seja uma razão instrumental, não é o contrário disso, não é a irracionalidade solta, é uma razão instrumental demasiadamente estreita, contudo, em relação aos seus próprios pressupostos, segundo um projeto desenvolvimentista cuja sanha parece, desculpa o uso da palavra, imparável. Tornou possível isso, a partir daí, que nós repetíssemos então, como diz o Walter Benjamin, eu gosto muito quando ele escreve isso, o assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis, não é um assombro filosófico. Ele não gera conhecimento algum, a não ser de que a concepção de história da qual emana é insustentável. Essa concepção de história é o progresso. O que o Walter Benjamin está dizendo é, toda vez que nós exclamamos, e nós ainda fazemos assim, como isso ainda é possível, tacitamente nós estamos confiando no progresso. Tacitamente, quando nós, diante de algo que achamos terrível, seja o que for, dos campos de concentração, a Rocinha, sexta-feira, o que for, como isso ainda é possível, tacitamente nós estamos assinando embaixo que isso não deveria mais acontecer
porque já se passou tempo suficiente para o progresso se cumprir. O que faz com que, às vezes, inclusive, nós digamos como isso ainda é possível em relação a determinados fenômenos ou acontecimentos que nunca tinham sido possíveis antes, que só se tornaram possíveis justamente com o desenrolar do progresso, e que não existiam necessariamente antes. E isso vale também para muitas vezes que a gente fala assim, parece que estamos na Idade Média. Às vezes a gente está falando de horrores que na Idade Média não existiam, são nossos. Mas como nós acreditamos tão tacitamente no progresso sem dissonâncias, nós ficamos escandalizados nessa direção, dizemos como isso ainda é possível. O que o mesmo está dizendo é, o único conhecimento filosófico gerado pela exclamação como isso ainda é possível é o conhecimento de que a compreensão histórica que está baseando esse comentário é insustentável. Quase como se o Benjamin estivesse dizendo, por quanto tempo nós teríamos que repetir como isso ainda é possível para entender que o problema não é ainda, é como isso é possível. Não como isso ainda é possível depois que teríamos cumprido séculos e séculos de progresso, mas sim como isso se tornou possível através das dissonâncias de um progresso em curso por séculos e séculos. Um progresso, muitas vezes, tão cego para si próprio, entendido dogmaticamente como uma crença irrefletida, que é incapaz de perceber suas próprias dissonâncias. É preciso que, de alguma maneira, a razão faça uma autocrítica da razão e o progresso uma autocrítica do progresso, nesse sentido. É como se, portanto, pelo uso, repetindo, é como se, portanto, pelo uso daqueles dois pilares do progresso tal como concebido pelo iluminismo, a razão e a técnica, a razão e a ciência, nós tivéssemos sentido uma traição em relação a eles próprios. Os pilares da razão e da técnica sustentaram não um suposto progresso moral da humanidade, mas sustentaram um planejamento eficaz, como se diria atualmente, maximizado, optimizado, das mortes, das guerras e das mortes. E por isso, justamente, me parece que se tornou menos estranho para nós, já no século XXI, do que era para o editor da Hannah Arendt no meio do século XX, a descrença no progresso. O século XX contribuiu para essa descrença na medida justamente em que mobilizou a razão e a técnica também para uma barbárie cada vez mais eficiente, ignorando aquilo que o Paul Valéry, que o Adalto tanto gosta, chama de espírito, da vida do espírito. Diante disso, parece que nós perdemos, então, justamente aquela perspectiva que alimentava os ideais progressistas do século XIX de um fim, de uma finalidade a qual esse progresso estava atado. Nós não paramos de falar em progresso, nós não abandonamos exatamente a crença completamente no progresso, mas muitas vezes a palavra parece oca, coisa que não era no século XIX. Ou seja, nós permanecemos comprometidos com o movimento incessante, só que nós não temos mais a perspectiva do propósito ou do fim em relação a qual esse movimento estaria orientado. Genialmente, com o seu pessimismo irônico, Machado de Assis, numa crônica dele, escreveu por isso assim, ele imagina uma conversa entre dois burros, os animais, burros, e diz assim, eles estão ali rememorando a queda lenta deles mesmos, rememorava a queda lenta do burro, expelido de toda parte pelo vapor, como o vapor o há de ser pelo balão, o balão pela eletricidade
a eletricidade por uma força nova que levará de vez este grande trem do mundo até a estação terminal. Né? Parece às vezes mais próximo de nós nesse sentido. Né? Enquanto a época moderna, confiante no fim do progresso, ansiava pela chegada do futuro, nós tememos a chegada do futuro. Né? Não poderia haver sintoma mais claro de que o progresso tem suas dissonâncias, que, no entanto, nós tentamos negar constantemente para poder permanecer com um porto seguro, num certo projeto civilizatório que parece estar dando com os burros na água. Parece ter havido os burros na água. Parece ter havido, portanto, uma mutação decisiva entre a época moderna e a época contemporânea, no que diz respeito à ideia de progresso, e essa mutação, resumidamente, poderia ser descrita como a mutação, como eu havia anunciado, de um progresso com fim para um progresso desprovido de qualquer finalidade, se é que ainda se pode chamar isso de progresso no mesmo sentido. Ou ainda, a época moderna tinha uma concepção teleológica instrumental do progresso. O progresso era um instrumento para que nós alcançássemos um determinado fim. Como eu disse, esse fim poderia ser o comunismo, o Estado da liberdade, o Estado cosmopolita, tanto faz. O progresso era uma ferramenta a serviço da razão que se efetivaria na história. O progresso teleológico estaria destinado a um objetivo determinado, e esse objetivo, essa finalidade é que o legitimaria. Legitimaria, inclusive, vale dizer, para autores como Kant, Hegel ou Marx, legitimaria no sentido da compreensão. Né? Nos permitiria compreender, inclusive, mesmo as guerras, por exemplo, a violência, a morte, como preço a pagar, para que pouco a pouco, de transformação em transformação, nós conseguíssemos ter cada vez menos guerra, menos morte, menos violência. A razão seria a senhora do progresso. Hegel escreve quase assim: a razão se encarna na história como progresso. Soberana que seria da evolução. O homem, dispondo da natureza como seu material, seus recursos, propiciaria uma evolução cada vez maior, uma evolução que significaria não apenas melhores máquinas, melhores indústrias, melhores equipamentos, mas uma melhor sociedade mais justa, mais pacífica. Estou dizendo isso porque o Claude Lévi-Strauss, de uma perspectiva antropológica, ao discutir progresso, chama a atenção para essa distinção que talvez seja da maior importância. Que o conceito de progresso só tem um significado científico, a falta de melhor palavra, quando ele se aplica à técnica, à tecnologia. No sentido moral, não faz o menor sentido falar em progresso, não faz o menor sentido falar que nós somos, qualquer nós, moralmente superiores ou inferiores a outras culturas ou outros povos. A gente pode eventualmente dizer que, do ponto de vista técnico, entendendo técnica de uma maneira muito específica, que o Ocidente europeu era superior aos índios, por exemplo. Do ponto de vista moral, espiritual, e não é para simplesmente inverter a fórmula, tá? E numa espécie de má consciência. Não é isso. É simplesmente que não tem método com o qual você possa medir a dimensão espiritual ou moral nesse sentido. E é desse ponto de vista que se torna extremamente difícil falar de um progresso da humanidade. Mas era assim que ele era concebido no século XIX. E nós parece que perdemos isso. Ou seja, nós perdemos a própria perspectiva de fim do progresso. E com isso nós estamos diante de uma concepção segundo a qual o progresso não é mais um instrumento para outra coisa, que talvez seja muito problemático. O progresso parece ter se tornado um fim em si. Não parece que ele precisa se justificar diante de mais nada. Trata-se de progredir por progredir, de se movimentar por se movimentar, de trabalhar por trabalhar, de produzir por produzir, sem que em nenhum momento se pergunte qual é o sentido disso, a tal ponto
que parece às vezes que a nossa pergunta sobre o sentido das coisas se reduziu à pergunta sobre a funcionalidade das coisas. Porque a ideia do sentido, é por isso que a gente se vê tão encurralado nesses casos. A gente, que eu quero dizer, a vida do espírito, da cultura do pensamento, que é que se pergunta, para que serve isso? A pergunta mais exata seria qual é o sentido disso, não para que serve isso. O progresso parece ter se tornado assim, mais precisamente um processo do que um progresso, no sentido de que o processo não tem fim, nem finalidade e, portanto, nem término. Não há perspectiva alguma de término disso, girando em torno de si, com o objetivo único e exclusivo de se manter. Não é à toa que todo mundo se sente exausto o tempo todo. A reclamação mais comum. É claro, a roda do processo não pode parar de girar, mesmo que nós não compreendamos exatamente por que ou para quê. E não é de espantar também que não apenas mais a natureza seja tomada como recurso, mas também o humano. É impressionante como a linguagem pode se tornar apaziguada num uso absolutamente escandaloso para nós. Nós falamos muito tranquilamente de recursos humanos, capital humano, material humano. Isso é tudo uma coisa horrorosa. Mas a gente nem se lembra disso. Porque nós nos tornamos muito mais peças na engrenagem de um progresso que não tem mais nenhum propósito humano final como perspectiva. Ou seja, ele não tem mais propriamente um sentido para nós, somos nós que funcionamos para ele, para esse progresso. Não é mais um mundo nem pura e simplesmente da produção, é um mundo do consumo constante. E acho que um dos filósofos que nomeou com maior agudeza o que é esse mundo foi o Martin Heidegger, quando chamou de mundo da técnica. O que o Heidegger chamava de mundo da técnica não é o mundo que é cheio de máquinas e equipamentos. É também, mas não é isso que interessa. O que interessava para ele é que nós passamos a interpretar, a compreender toda a realidade através de uma lógica técnica, na qual só o que interessa é o movimento processual que se mantém a si mesmo. Não é mais a técnica que serve ao homem, é o homem servindo à técnica. É o homem tornado ele, energia disponível para que o processo técnico jamais pare, porque não pode parar. Esse parece ser o imperativo da nossa época. Poder tudo, menos o nada. Isso é curioso, né? Para poder tudo, a gente não pode o nada. Por isso que ninguém pode ficar quieto. Porque o nada não pode. Pode tudo, fazer isso, fazer aquilo, produzir aquilo. Mas o nada, que talvez seja tão fundamental para o pensamento, não pode. E tudo aquilo que nós compreendemos, interpretamos, passa a estar dentro desse sistema constante de movimento sem fim, sem finalidade, sem término. Heidegger chega a dizer assim: lembram-se dos tempos em que uma usina hidrelétrica era instalada num rio? Ele diz lá o rio Reno, né? Pois é, foi-se esse tempo. Usinas não são mais instaladas em rios. Os rios é que passaram a ser os rios que eles são a partir da usina, porque os rios não são nada além de disposição de energia para a usina. Não é mais a usina que se instaura no rio. É o rio que ele é porque se instala na usina. Nós não conhecemos mais nada a não ser a partir desse critério de um processo sem fim. Mas, ao mesmo tempo, quando Heidegger discute isso, no famoso texto A Questão da Técnica, ele, no fim, cita versos do poeta romântico Hölderlin, que dizem assim: mas ali mesmo onde mora o perigo, cresce aquilo que salva. São versos, acho, assim,
Esse sim dá para a gente ter alguma crença. São versos que parecem nos dizer: a salvação não está em procurar saída e sim entrada. Ali mesmo onde mora o perigo, ali mesmo onde está o problema, no coração mesmo do mundo da técnica, ali onde o progresso parece ter se emancipado de qualquer perspectiva, fim, propósito ou término, ali mesmo é onde nós devemos tentar pensar, procurar, investigar o que está em jogo. A gente, diante de um problema, costuma perguntar imediatamente qual é a saída. O Heidegger parece estar dizendo: vamos procurar a entrada no problema. E acho que isso nos permite também pensar que, se não parece ter muito motivo para uma perspectiva mais solar diante dessa situação contemporânea depois dessa mutação, talvez haja, entretanto, alguma possibilidade que se abra a partir daí. Talvez. Porque a ideia de progresso, embora nos desse perspectiva e propósito, a ideia de progresso iluminista, embora nos desse uma orientação, ela também podia muitas vezes predeterminar as múltiplas possibilidades de criação de futuro para o próprio presente. Parecia que, para Kant, Hegel ou Marx, estava decidido de antemão que o futuro que nos aguardava, melhor do que o presente, do que o passado, já tinha um conteúdo definido: o Estado cosmopolita, o Estado da liberdade, o comunismo. Ou seja, de alguma maneira, o ideal de progresso nos consolava, mas nos aprisionava um pouco também. Nos amparava, mas nos prendia também numa espécie de menosprezo à imprevisibilidade da criação, não apenas artística, estética, mas também política, histórica, daquilo que nós mesmos somos. O poeta mexicano Otávio Paz, por isso, chamou esses ideais de progresso, num certo momento, de uma colonização do futuro. Como se nós estivéssemos já imprimindo ao futuro aquilo que ele tem que ser, que ele deve ser um fim, um sentido, um fim, uma finalidade. O sentido geral da história, para Kant, Hegel, Marx, parecia já conhecido, desprovido de surpresa, desprovido o presente, por sua vez, de imprevisibilidade. E nesse sentido, o fim do progresso, ou seja, a mutação pela qual nós deixamos de ter uma perspectiva finalista de progresso, um propósito e um término desse progresso, ela parece ser ambivalente. Uma face dela é essa já tão conhecida duramente por nós, o mundo da técnica, muitas vezes expresso também como o mundo do mercado, de um mercado de consumo que jamais é saciado, que é insaciável. Não é à toa que tem a tal da obsolescência programada, é porque não pode parar em nenhum momento. Que parece redundar num presente sem futuro. Num presente que não é mais aprisionado pelo futuro pré-determinado, como nos ideais de progresso do século XIX, mas que é aprisionado em si mesmo porque não tem capacidade alguma de propor ou imaginar algum futuro, que parece socorrer atrás do próprio rabo. Mas talvez tenha outra face desse fim do progresso, ainda talvez mais desconhecida nossa, que é justamente a de um mundo mais aberto para a criação de outros possíveis, de outros futuros, de um presente que talvez apareça de maneira mais indeterminada, de maneira mais livre mesmo, na sua relação com o passado e com o futuro. Para nós talvez seja difícil imaginar essa outra face, menos sombria e mais solar da mutação pela qual parece ter desaparecido a perspectiva de fim, de propósito do progresso. E, no entanto, o poeta mexicano Otávio Paz, no discurso que ele fez quando recebeu o Prêmio Nobel em 1990, um ano depois da queda do Muro de Berlim, portanto, que é muito significativo, depois de relatar
muitas dessas agruras, muitos desses problemas que eu também narrei aqui, né, em relação ao mundo contemporâneo, né, as guerras, os campos de concentração, a crise ecológica. O poeta mexicano Otávio Paz, nesse discurso do Nobel, parece ter percebido também essa outra face que a mutação contemporânea do fim do progresso, como eu estou chamando, nos mostra. Eu vou terminar lendo essa passagem do Otávio Paz, para ver se a gente termina com a cabeça um pouquinho mais levantada. O Otávio Paz diz assim, é uma passagem longa, não vou ler inteira. Fim da ideia de história como um fenômeno cujo desenvolvimento é conhecido de antemão. O determinismo foi uma custosa e sangrenta fantasia. A história, na verdade, é imprevisível porque seu agente, o homem, é a indeterminação em pessoa. Muito provavelmente estamos no fim de um período histórico e no começo de um outro. Pela primeira vez, os homens vivem uma intempérie espiritual e não como antes, à sombra de sistemas religiosos ou políticos que simultaneamente nos oprimiam e nos consolavam. A experiência é arriscada. É impossível saber, 1990, é impossível saber se as tensões e os conflitos dessa privatização de ideias, práticas e crenças que tradicionalmente pertenciam à vida pública não terminará por abater a sociedade. Os homens podem ser possuídos novamente pelas antigas fúrias religiosas e pelos fanatismos nacionalistas. Infelizmente, os sinais são inquietantes. Mas o presente requer não apenas atender às suas necessidades imediatas, também nos pede uma reflexão global mais rigorosa. A reflexão sobre o agora não implica renúncia ao futuro nem esquecimento do passado. O presente é o lugar de encontro dos três tempos. Alternativamente luminoso e sombrio, o presente é uma esfera onde se unem as duas metades, a ação e a contemplação. Assim como tivemos filosofias do passado e do futuro, eu diria filosofias do progresso, da eternidade e do nada, amanhã teremos uma filosofia do presente. A experiência poética pode ser uma de suas bases. O que sabemos nós do presente? Nada ou quase nada. Mas os poetas sabem alguma coisa. O presente é o manancial das presenças. Obrigado. Bom, eu disse que essa valorização chega para nos excitar, não é? Olha, antes de passar a discussão, como vocês não têm o programa, que infelizmente não chegou porque tem uma greve, a gente não teve como fazer o programa aqui no Rio de Janeiro, e ele foi impresso em Belo Horizonte, então teve a greve, não chegou ainda, mas espero que chegue antes do fim do ciclo. Mas é só para dizer o seguinte, que amanhã a gente vai ter o Marcelo Jasmin, que vai falar sobre a civilização, descivilização e violência. E na quinta-feira o nosso querido Francis Wolff vai falar sobre dissonâncias e vicissitudes do humanismo nos tempos modernos. O que a gente buscou ao longo dessa preparação era fazer o vínculo entre as conferências. E vocês estão vendo que a conferência de abertura, a conferência de ontem, né, do Giacoia, a conferência de hoje, a bela conferência de hoje do Pedro, tem uma relação muito forte, como vai ter uma relação amanhã e com a conferência do Francis Wolff. Bom, eu agradeço imensamente essa bela conferência e abro para vocês a discussão.
Parabéns, Pedro. A pergunta que eu vou fazer, me parece que a citação do Harry Paz responde já em grande parte. Mas mesmo assim eu vou fazer o seguinte. O Freud não acreditava no marxismo porque ele dizia que as pulsões de morte e destruição do homem são muito fortes. E ele até acrescenta que o homem encontra prazer nisso e não quer abrir mão dessas pulsões. Então ele achava que isso tornava o marxismo inviável. Eu gostaria de saber a sua visão sobre essa questão específica. Sobre o marxismo, é isso? Eu acho que... Se quiser, eu posso precisar, mas não, essa questão é exatamente esse confronto, vamos dizer, do pessimismo do Freud e o otimismo marxista, que o Freud rejeitava porque ele acreditava que as pulsões de morte sempre vão prevalecer. Porque eu acho que a maior parte dos pessimistas acha que é apenas realista, né? E os otimistas que são otimistas. Eu acho que o Freud provavelmente achava isso também, né? E os botafoguenses também. O João Moreira Salles tem um texto sobre futebol em que ele fala do torcedor botafoguense, que ele diz que o torcedor botafoguense tem um conhecimento trágico da vida, porque o torcedor botafoguense sempre acha que tudo vai dar errado. Ele está ganhando de 3-1, faltando 5 minutos, ele acha que ele vai perder o jogo. E aí o João Moreira Salles diz que ele acha que por isso o torcedor botafoguense está mais preparado para a vida. Porque o torcedor botafoguense está sempre preparado para a vaca e para o brejo, e no final, como a gente sabe, a vaca vai para o brejo mesmo. Então, 26 anos de fila de título, né? Mas isso é só para dizer que... Mas isso é só para dizer porque acho que tem uma... Eu não sei se eu chamaria... O Heidegger achava que o otimismo e o pessimismo são sempre atitudes curtas demais para o pensamento. E acho que ele tem um pouco de razão. Eu acho que a questão é mais... E esse diagnóstico é polêmico, mas eu acho que eu acompanho. Que é um diagnóstico feito por um autor muito próximo do Freud, em muitos aspectos, que é o Nietzsche, que é que essas modernas filosofias do progresso, da história, Marx inclusive, embora tenham incorporado o movimento do tempo, o movimento da humanidade na sua explicação do real, ao contrário do que em grande medida acontece na filosofia clássica grega, por exemplo, onde a história não tem interesse algum, porque o que interessa, a verdade, está no âmbito da eternidade, não da história. E por isso mesmo, o Platão e o platonismo foram inúmeras vezes, com Nietzsche, depois de Nietzsche, denunciados, Platão e o platonismo, como sendo idealizações, porque imaginavam que a verdade estava num âmbito eterno, imutável, e parece que tudo que a gente encontra em Hegel ou Marx é o contrário disso, porque é história, é conflito, é desenvolvimento, e entretanto, a perspectiva do futuro como fim do progresso acena novamente para uma dimensão metafísica na qual nada mais muda, nada mais se transforma, porque nós encontramos, seja a igualdade, seja a paz, seja a justiça, seja a liberdade, seja o que for. Mas isso por quê? E esse é o diagnóstico que eu falei que eu acompanho em boa medida do Nietzsche. Persiste uma dimensão que o Nietzsche chama de nihilista, mas a gente pode chamar também com ele de idealizada, mesmo nessas modernas filosofias do progresso, quando a verdade, quando a solução
não está mais colocada certamente como Platão acima de nós, mas está à frente de nós. E me parece que para o Freud, assim como para o Nietzsche, qualquer projeção, seja para cima ou para frente, nós poderíamos incluir para trás ou para baixo, ou seja, pode ser um mundo suprassensível das ideias do Platão, pode ser o futuro utopicamente imaginado pelos filósofos progressistas da época moderna, pode ser a busca de fundamentos absolutos do conhecimento, pode ser a nostalgia de um paraíso perdido, tem em comum negar, evitar justamente aquele lugar e aquele tempo onde nós estamos. O Jorge Luiz Borges tinha uma frase que eu acho excepcional, que ele dizia: paraíso perdido é uma redundância. O paraíso é sempre perdido. Seja para trás, para frente, para cima ou para baixo. Nós nunca estamos lá. E acho que, de alguma maneira, o que o Freud diz, em termos, às vezes, tão duros, não deixa de ser uma outra versão disso. Falar das pulsões destrutivas não é senão dizer que nós convivemos, e talvez o que seja propriamente humano e real seja conviver com a dor e a delícia de ser o que não tem só a delícia, a dor tá junto de alguma maneira, e que se trata disso, e como Nietzsche vai dizer, de afirmar, mesmo que tragicamente, isso. Não é fácil, mas acho que é isso. Por que o mundo ocidental, ou o mundo de maneira geral, se alimenta da ideia de progresso, em particular do progresso científico e tecnológico? E por que a crença no progresso científico e tecnológico parece inabalável? Como eu tinha falado no início, como eu tinha falado no início, acho que não é nem o mundo ocidental, é o mundo ocidental dos últimos 300 anos, é coisa pouca. Do ponto de vista da perspectiva histórica do Ocidente, que são 2.500 anos, e ainda mais da humanidade, o progresso é um infante, o que não quer dizer que as suas consequências políticas, históricas e filosóficas não sejam gigantescas e muitas vezes devastadoras. Mas tentando utilizar até essa sua formulação para responder a sua pergunta, acho que ela é tão forte, avassaladora, exatamente porque a gente esquece que ela só tem 300 anos, acha que ela é do Ocidente ou até da humanidade inteira. Imagine falar de progresso para um índio, não tem o menor significado. Acho que nem para um grego. Então, acho que a naturalização da ideia de progresso como algo intrinsecamente necessário e incontornável para a humanidade é justamente o que faz com que nós não consigamos criticamente dar conta das suas dissonâncias. Hoje a crença é inabalável? Acho que sim. Hoje mais cedo, um pouco nessa direção, estava no evento, estava tendo a semana dos alunos de graduação da filosofia lá da PUC, eu estava lá, e aí alguém falou, na verdade uma palestrante, professora, falou uma hora assim, economista, assim, ela falou, porque o que todo mundo quer é um iPhone, é um carro. Eu fiquei perplexo com que isso era dito assim, sem nenhuma problematização. E eu perguntei para ela, eu falei, olha, a gente discutiu várias coisas assim, mas eu falei, olha, mas eu acho que enquanto a gente não também discutir por que a gente resume a questão no consumo, no quero iPhone, quero carro, a gente está danado também. E aí ela dizia, mas acho que isso, aí ela falou, mas eu acho que isso é o que o homem quer. Eu falei, o homem não. Um certo tipo de homem, né? Ocidental, moderno. Eu trouxe esse exemplo só por contraste, de novo, assim, acho que dá para caracterizar os índios dessa maneira? Acho que não. Mas é claro que isso tem uma dimensão nesse sentido, só voltando, que é talvez, princípio
de pensamento crítico número 1, né? Não naturalizar o que é histórico. E isso vale com cores muito fortes para o progresso. Acho que quando nós naturalizamos o progresso como aquilo que é incontornável na humanidade ou, pura e simplesmente, como um bem indiscutível da humanidade, ele se torna uma crença inabalável. É um progresso desprovido de autocrítica, digamos assim. Você está descrevendo o progresso como seita. O progresso para você virou uma seita. Ele está separado da razão, está separado da técnica. Ele seita, é pura crença. Parece a aula de... Tem uma pessoa que escrita lá. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a palestra, né? Falar só que já é o terceiro palestrante que sempre vem batendo pessimistamente depois de algum parágrafo para o pessoal não sair muito deprimido daqui. A minha dúvida, assim, você prescreveu o progresso como razão e técnica. Então, assim, eu estou tentando formular algumas perguntas e tal, mas, então, a dimensão histórica não pode ser naturalizada, mas, então, a solução seria a construção de uma relação com o outro, porque a razão, em Nietzsche e Freud, né, todos os pensadores que eu vejo, para mim, como liberais, são do fortalecimento do individualismo. E aí esse individualismo que, para mim, que remete a essa estrutura que ela é bem específica, né? Também uma concentração de renda, existe toda uma formulação, concentração de informação, né? E aí outra coisa então nós, como pessoas que querem desnaturalizar, a gente tem que começar a não... e é difícil para o ser humano, porque o ser humano ele simplifica muitas coisas. De todas as ações, saber que tem consequências, tem correlação. Então, por exemplo, o Rock in Rio foi foi usado no espaço público, ninguém discutiu isso. O Besouro era todo mundo ir para lá, mas era um espaço que era um autódromo, que era da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa questão, isso, então, assim, da relação com o outro, da constante crítica, até fica um chato, porque hoje em dia eu sou uma pessoa considerada chata. E, com certeza, o Botafogo esse ano não tem depressão não, porque nós estamos na frente muito de carioca com muito mais dinheiro. Obrigado. Bom, a gente tem mais alguma questão, porque a gente tem um horário aqui, por favor. Mais duas questões e a gente encerra. Talvez seja até interessante os dois fazerem a questão e o Pedro responda. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu fiquei aqui imaginando, toda vez que se fala em progresso, realmente as pessoas só pensam em tecnologia. E nós saímos lá da época lá da Grécia, da praça, para hoje estar aqui sentado numa sala com muito menos gente, talvez, sei lá, ouvindo ou discutindo o que vai acontecer amanhã. Então, isso é progresso? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Agora, a minha questão é muito diferente, não sei se ela vai responder, João. Esses dias eu estava tentando acompanhar o que é possível aqui no Brasil, as eleições na Alemanha, que é o marco do país mais avançado tecnologicamente, enfim, de estabilidade, enfim, toda a história da Alemanha, os percalços da época do nazismo, mas a história da cultura, da filosofia, da música, da tudo. É um baita percalço, né? Mais percalço, mas também que agora, o crescimento, e é visto como o país hoje tem um mínimo de desemprego, bem-estar, aparentemente muito bom. E acompanhando um pouco o noticiário, mostra que há muita desigualdade também, né, em regiões que estão empobrecidas do mais. Que é o mesmo fato que a legislação lá permite que a Angela
se candidate a um quarto mandato, que nos parâmetros da América do Sul se revista com a tendência, né? Qualquer presidente que é o quarto mandato, terceiro ou quarto é considerado alguém que quer se apossar do poder. Lá a legislação permite. Mesmo assim, o partido coligado tiver um resultado, quer dizer, gerado por ano, menor do que esperado, chegou a 30 e poucos %. E assombrou-se de novo o crescimento do partido de feição extrema-direita e de nacionalismo extremo. Quer dizer, no seio do país mais avançado em termos de bem-estar e tal, está surgindo o seu oposto. Quer dizer, por causa da questão da desigualdade, do desemprego que existe em algumas regiões, a questão dos refugiados, enfim. Ou seja, a questão contemporânea. O capitalismo, no estágio que está, neoliberal, que pode ter avançado em termos tecnológicos, mas ele produz tamanha desigualdade que é, não é afirmação do marxismo, mas também que produz seu governo. Não seria isso? O surgimento desse... você está ocupado respondendo alguém? Não estou respondendo ninguém. Eu estou anotando as coisas, que é muita pergunta ao mesmo tempo. Não seria, então, para não esquecer, porque eu já estou esquecendo as coisas. Que é o país, né? Que é uma referência hoje em termos de avanço, de bem-estar, né? De cultura. Ele está conhecendo sua história. As forças do retrocesso estão germinando com muita pujança. Então, depois vocês comentar sobre isso. Não vou passar por cima da menção ao Rock in Rio. No seguinte, mas não vou falar do Rock in Rio em si, mas me assustou muito na sexta-feira, e acho que isso tem a ver com o que a gente está falando, diante de tudo que estava acontecendo na cidade, e deixando de lado a evidente maior ressonância em relação ao que acontece na cidade quando acontece na Zona Sul. É óbvio, ia pisar e repisar na mesma coisa 1000 vezes, é claro que sim, mas seja como for, diante do que estava acontecendo na cidade na sexta-feira, eu estava em casa tentando trabalhar, mas não conseguia, porque eu ficava vendo televisão, aquele negócio daquela Globo News 24 horas ali, porque você fica nervoso com aquele negócio. Mas aí na hora do RJTV eu mudei para Globo, no RJTV, e já estava me chamando um pouco a atenção quanta preocupação se ia ter ou não ia ter o Rock in Rio, diante do que estava acontecendo. Então me chamando muita atenção mesmo. E aí teve um take que foi para o Rock in Rio, onde estava um repórter chamado Fábio Judice entrevistando a banda Jota Quest. E eles prontamente encontraram uma saída para o mal-estar que nessas horas na televisão tem, vocês devem sentir várias vezes, em que você está dando uma notícia tenebrosa e tem que falar de uma coisa feliz e alegre, né? A saída que eles tiveram foi dizer: o show tem que continuar, the show must go on. Eu não poderia imaginar comentário mais infeliz para a situação do que aquele, e ao mesmo tempo mais revelador. Justamente o que é o mandamento da ideologia de um progresso desprovido de finalidade ou propósito, tal como ele tinha sido imaginado originalmente nas grandes filosofias iluministas, é que o show tem que continuar. Nada pode fazer parar. É impressionante como que isso virou uma espécie de quase bravata. O show tem que continuar? Não. O show tem que parar em algum momento. Não é possível, mas nada pode parar o show. E acho que isso, estou tentando juntar o que você falou com a ideia, mas acho que isso é muito revelador de uma certa ideologia do progresso contemporâneo que, desprovido de perspectiva ou propósito, tem que, no entanto, continuar custe o que custar. Então, vou tentar ser breve para poder falar um pouco das outras coisas. Em relação à Grécia, vai parecer que estou fazendo um pouco o advogado do diabo, mas talvez seja mesmo. Porque assim, eu acho que o Adalto foi muito cuidadoso ao nomear esse ciclo de dissonâncias do progresso. Eu, a fim de fazer também uma
um pouco uma provocação do título, fui menos cuidadoso. Falei o fim do progresso. Mas é porque tinha essa ambivalência. O fim como finalidade, o fim como término da finalidade. Estou dizendo isso porque não me parece exatamente que seja o caso de simplesmente falar que não seja possível pensar em qualquer tipo de melhoria ao longo do tempo. Acho que não é isso. No caso da Grécia, por exemplo, nunca é demais lembrar, por mais extraordinária que fosse a democracia ateniense, a Assembleia Ateniense, um monte de gente na praça era mais ou menos 5% da população e a maior parte do resto era escravo. Portanto, há informações necessárias de colocar nesse ponto. Quer dizer, eu acho a experiência democrática grega extraordinária, mas ela era amparada também, e isso não é residual, porque era uma ideia mesmo de que os homens livres, para poderem ser livres, o que queria dizer, inclusive, participar na praça pública da polis, colocavam a satisfação daquilo que não é da ordem da liberdade, mas da necessidade, para ser feito pelos escravos ou pelas mulheres, que também ficavam em casa e não iam para a praça, né? Porque a oposição era casa e praça, sombra e luz, economia e política, vale dizer, né? Porque é o economos, que é o âmbito do lar, que a gente hoje acha que é a mesma coisa ou até domina a política, isso gera muito problema nesse suposto progresso. Porque o progresso técnico-econômico parece abocanhar a necessária politização da discussão, inclusive da economia. Então, o que me parece é que quando a gente pensa, sobretudo, em largos períodos de tempo, a Grécia, fica muito difícil ter um método com o qual medir progresso ou regresso. É muito difícil. O que está em jogo exatamente quando a gente tenta falar se progredimos ou não? Uma coisa é falar se progredimos ou não em relação ao Brasil de 30 anos atrás, 40 anos atrás. A gente tem parâmetros mais ou menos comuns para essa discussão. No caso desses grandes períodos históricos, como alguns pensadores da década de 60 e 70 tentaram pensar, falando do Thomas Kuhn na ciência, o Canguilhem, o Foucault, falando de coisas como mudança de paradigmas ou corte epistemológico, em alguma medida essas categorias serviam a eles para dizer o quê? Para dizer que há dimensões históricas que se tornam incomparáveis. No caso do Thomas Kuhn, não faz muito sentido dizer que a física do Newton é superior à aristotélica, porque elas dizem respeito a mundos tão diferentes, exigências explicativas tão diversas, que não dá para você dizer exatamente melhor ou pior e falar de um progresso. Há cortes históricos que tornam muito difícil falar de um progresso. Então, acho que a discussão de progresso em culturas muito diversas e tempos históricos muito diversos, ela carece disso. Porque a gente apela para dados muito concretos, às vezes, como se isso dissesse respeito, sei lá, né? Uma vez eu estava discutindo com pessoas, você falou, saneamento básico. Mas exatamente qual é o nível de sofrimento subjetivo da falta de saneamento básico na Grécia, na Idade Média? Isso tem a ver com uma dimensão do que significa progresso ou não, para além da dimensão meramente técnica. Então, acho que é muito difícil pensar em um progresso da humanidade universalmente, ainda mais em longos períodos de tempo, porque tem dimensões incomparáveis, incomensuráveis nelas. Mas, se não é bom idealizar o progresso moderno, eu diria que também não é bom idealizar a polis grega, nesse sentido. Idealizar pode ser não uma boa. Mas não é também, por isso eu falei do cuidado como o Adalto formulou, simplesmente jogar no lixo a ideia de progresso. A meu ver, se trata de buscar um pensamento crítico capaz de apontar as dissonâncias do progresso. Esse é o começo da conversa. Aí a gente pode pensar uma coisa ou outra. Quer dizer, para mim não se trata exatamente de que o progresso é uma seita, de que o progresso seja uma crença, mas do reconhecimento de que ideologicamente, muitas e muitas vezes, o progresso se transformou em algo assim. Porque me parece que tudo que não tem uma dimensão autocrítica se transforma em algo assim. O Adorno diz isso sobre o pensamento iluminista. O problema do pensamento iluminista é que, na medida em que ele não faz autocrítica,
ele acaba recaindo naquilo que ele pretendia superar, que é o mito, que não tem autocrítica. Então acho que esse é o nosso problema. Na falta disso, o progresso, ao invés de ser, como prometido da perspectiva iluminista, o caminho para a realização de um projeto civilizatório, se transforma em gerador de barbárie. O Walter Benjamin, numa famosa passagem sobre o conceito de história, em que ele cita um quadro do Paul Klee, diz, o anjo da história olha para trás, e onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele só vê ruína e ruína se acumulando sobre nossos pés, uma tempestade sopra na sua direção, ele está com as asas abertas, não consegue se deter diante dessa tempestade, e o Benjamin diz: o nome dessa tempestade é progresso. Então, o que me parece é que seria importante que a gente, para usar a palavra do Adorno, dialetizasse o progresso, no sentido de colocar o progresso sob o crivo da crítica, e não apenas a crítica a serviço de um progresso que é capaz de criticar tudo menos a si próprio. A gente tentei, eram muitas coisas, assim, juntar um pouquinho de cada um para dar conta, né, assim. Bom, a gente só quer agradecer imensamente ao nosso querido Pedro.